falar do feriado de hoje, você sabia que Pernambuco, de fato, já foi um país? Por 75 dias, o nosso estado esteve separado do resto do Brasil no que nós chamamos de Revolução Pernambucana. Foi nela que nasceu, por exemplo, a nossa tão amada bandeira de Pernambuco, uma das mais bonitas do mundo. Um período de muita luta e fundamental para a história do Brasil. Confira. A data magna estadual é uma merecida homenagem ao período de 75 dias em que Pernambuco foi um país, uma república independente do Brasil colonial. Esse fato histórico aconteceu no dia 6 de março de 1817, quando a capitania pernambucana se revoltou e rompeu com o governo da família real portuguesa, se declarando independente do resto do Brasil. A República de Pernambuco durou pouco, mas foi suficiente para mudar a história do país. Foi o primeiro passo para o Brasil deixar de ser uma colônia submissa a Portugal. A República de Pernambuco é um marco histórico porque ele foi o primeiro movimento contra a colonização portuguesa que realmente chegou a tomar o poder. Então, aqui em Pernambuco se estabeleceu um novo país com uma bandeira própria, com representação diplomática própria, com força armada própria, uma profunda insatisfação com a monarquia portuguesa, com os impostos cobrados pela monarquia portuguesa, que eram excessivos, que eram canalizados inteiramente para o Rio de Janeiro, sem melhorias aqui, e isso acabou levando à eclosão dessa revolução. É a primeira história de sucesso de um movimento anticolonial na monarquia portuguesa até aquele momento. Mas essa história é longa. Um estado se faz república com muita luta. Tudo começou quando o governador Caetano Pinto recebeu uma denúncia de que uma rebelião estava prestes a começar. Reunido com oficiais portugueses do Conselho Militar da Capitania, ele deu ordem para que os revolucionários fossem presos. Daí se deu o ponto de partida para o país Pernambuco. Inicialmente foram presos comerciantes e padres. Quando chegou a vez dos militares considerados rebeldes, o quadro virou e a faísca que estava faltando para acender a revolução surgiu aqui no Forte das Cinco Pontas, logo depois do brigadeiro português Manuel Barbosa ser morto pelo capitão José de Barros Lima. E no momento em que o seu superior, o brigadeiro Barbosa, lhe deu voz de prisão no quartel de artilharia no Recife, ele sacou a espada e matou o seu brigadeiro, o seu superior. Então isso acabou antecipando o início da Revolução. A Revolução estava prevista para um mês depois, as coisas saíram fora do plano e escaparam um pouco ao controle. A revolta também é conhecida como a Revolução dos Padres, mas aqui também foi feito um acontecimento até então inédito, a união de forças da maçonaria com o clero católico. Era hora de lutar pela liberdade de pensamento, direitos de cidadania e pela imprensa livre. Um dos principais nomes da Revolução foi Frei Caneca. Se uniram em lojas maçônicas padres, escritores, homens de conhecimento que desejavam a liberdade da nossa colônia. Frei Caneca foi um dos principais personagens, até porque, como ele era jornalista, dirigia um jornal chamado Tifes Pernambucano, ele era uma figura que se destacava, porque não só escrevia, como ele também falava. Durante a Revolução Pernambucana surgiu o mais importante símbolo do nosso estado, a nossa bandeira. Uma reunião de símbolos imponentes, cores significativas e orgulho. Ela foi confeccionada para representar o país da República. Mas convenhamos, 206 anos depois, ela continua a nossa cara. A bandeira de Pernambuco é o grande símbolo da Revolução de 1817. Ela foi feita pelo padre João Ribeiro, um dos líderes do movimento. Ele era um hábil desenhista e ele resolveu fazer uma nova bandeira para representar esse novo país que estava surgindo. As cores da bandeira, o azul e o branco, representam a paz e esse novo horizonte que estava surgindo. A estrela representa o estado de Pernambuco. O arco-íris, a união dos pernambucanos, e o sol era o sinal de uma nova aurora, um novo tempo. Quando de fato ela se tornou a bandeira oficial de Pernambuco? No ano de 1917, quando o então governador Manuel Borba fez um decreto e a bandeira ela se tornou a nossa bandeira oficial. Em 29 de março de 1817 foi convocada uma Assembleia Constituinte que estabeleceu uma separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. O catolicismo foi mantido como religião oficial, mas com liberdade de culto.
Além disso, foi proclamada a liberdade de imprensa e abolidos alguns impostos. Conjunto de 28 artigos que funcionou como uma espécie de constituição. Era um conjunto de leis muito avançado, previa inclusive a liberdade de imprensa e a liberdade de culto, e que a gente pode considerar como sendo a primeira Constituição feita por brasileiros para o Brasil. A escravidão não foi abolida a princípio, mas estava no planejamento dos revolucionários. É evidente que não se podia falar de liberdade, de fraternidade e de igualdade, mantendo a escravidão. Objetos e armas que foram usados na época podem ser encontrados no Instituto Arqueológico de Pernambuco. São registro do que o nosso povo viveu. Além de uma grande quantidade de documentos da época, nós temos objetos pessoais de revolucionários. É o caso, por exemplo, do Leão Coroado, qual nós temos a espada com que ele matou o seu superior, além de outros objetos de uso pessoal. Também dispomos de um canhão, que foi utilizado em uma batalha em Paudalho, e que foi recuperado arqueologicamente e trazido para cá. Faz parte da memória e da história dessa revolução. A Revolução Pernambucana chegou ao fim oficialmente no dia 20 de maio do mesmo ano. Uma frota portuguesa veio do Rio de Janeiro para bloquear a cidade do Recife. Pernambuco foi um país por 75 dias. As bandeiras de Pernambuco foram arriadas e subiram de novo as bandeiras da monarquia portuguesa. A bandeira de Pernambuco hoje é ostentada com orgulho, nos chaveiros, camisetas, chapéus e em vários outros objetos. Essa imagem é de um povo que sabe: se tem Pernambuco, tem luta. Se é pernambucano, tem revolução nas veias. E é com uma bandeira estampada que se diz: eu sou daqui. E isso é uma honra.